O entrevistado desta semana é o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco José Corte. Presidente, Santa Catarina, como sempre, apresentou, segundo o IBGE, uma base de desemprego que foi a menor do país. Isso já era esperado pela Federação das Indústrias? Nos últimos anos, Prisco, Santa Catarina tem tido um desempenho superior à média brasileira. Já no ano passado, nós geramos mais empregos, a indústria de transformação gerou mais empregos em termos absolutos do que qualquer outro estado brasileiro. E isso está se repetindo em 2015. Enquanto algumas regiões fecharam vagas de emprego, Santa Catarina, com o Paraná e Rio Grande do Sul, contribuíram para um crescimento, para manter um saldo positivo da região no emprego. Podemos atribuir isso aqui ao perfil da economia diversificada de Santa Catarina? Santa Catarina, sem dúvida, deve esse desempenho muito bom na área de emprego. Eu considero que a melhor notícia que nós temos é essa, a formação de empregos, se deve à nossa diversificação industrial. O fato de que nós temos indústrias muito diversificadas e também desconcentradas, ela dá um equilíbrio ao nosso crescimento e ao nosso desempenho industrial. E uma boa base de exportação também, né? Sempre fomos fortes em exportação, temos uma vocação exportadora. Aliás, Prisco, se nós olharmos a região sul, essa é uma característica da região. E é importante dizer o seguinte, que quando a indústria da região, e aqui no caso de Santa Catarina, as estatísticas apontam isso muito claramente, quando a indústria vai bem, a economia vai bem. É verdade. Um dado muito interessante dessa última pesquisa do IBGE aponta que entre os jovens em idade ativa de 14 a 24 anos, Santa Catarina é o estado que tem mais pessoas trabalhando na indústria. Isso é um dado muito positivo, porque a indústria às vezes é vista como um local de um emprego não muito bom, o serviço é melhor, o comércio é melhor, a indústria tem que sujar as mãos, mas o jovem hoje está olhando a indústria já como uma opção muito boa de emprego e de carreira profissional. Santa Catarina também se sobressaiu na carteira assinada, mais de 90%. Essa também é uma tradição do Estado. Nós temos, houve um movimento nos últimos 10 anos, um movimento muito grande de formalização dos empregos. E Santa Catarina tem sido um destaque no cenário nacional. Com relação ao desempenho da economia, leia-se governo do Estado, arrecadação, no primeiro trimestre nós ficamos aí com 6,5% de crescimento, portanto abaixo da inflação. Só que em abril já deu quase 14%. Houve um bom crescimento, isso reflete dois fatores. De um lado, a capacidade do governo de tributar e cada vez as relações de trabalho, as relações econômicas são mais formais. Então, o crescimento se deve mais a isto do que ao próprio crescimento da economia. Nós temos alguns segmentos que vão bem no Estado e outros que estão um pouco abaixo da média nacional. Quais seriam? Neste último mês nós tivemos problemas na área de alimentos, que é um carro-chefe da indústria catarinense. Tivemos também uma desaceleração no setor têxtil e de vestuário, mas por outro lado, móveis foi bem, aparelhos, máquinas, equipamentos iniciaram um processo de recuperação. Então nós temos um balanceamento que dá um bom equilíbrio para Santa Catarina. Ficou otimista com a aprovação da primeira MP do pacote fiscal? Nós consideramos, a nossa avaliação é a seguinte, o ajuste tinha que ser feito, mas ele não pode, o custo do ajuste não pode ser carregado só em cima do setor privado. Então, o ajuste foi feito e ainda outras medidas terão que ser tomadas, mas o que nós defendemos é que ao lado dessas medidas nós temos que ter uma agenda positiva, pró-competitividade. Como seria essa agenda? Começa pelos investimentos. É importante que o governo defina imediatamente novas normas regulamentadoras do investimento, da parceria do setor público com o setor privado. Questões de concessão, PPPs. Prisco, essa lei existe há muito tempo. Nós corremos
acabamos de correr todo o estado de Santa Catarina, todas as nossas principais regiões do estado, e nenhum município até hoje firmou um contrato de PPP, nem o estado de Santa Catarina. Então isso mostra que essa cultura ainda não está disseminada. Não está enraizada. Não está ainda, enraizada. Né? Nós precisamos fazer um grande esforço, tanto o governo federal quanto o governo federal, para firmar essas parcerias público-privadas. E o governo federal não pode faltar ao Estado no que diz respeito às grandes obras de infraestrutura, né, presidente? Nós estamos, Tem sido uma luta da Fiesp, inclusive. Né? Nós estamos atualizando, Prisco, os estudos, as análises que fazemos sobre as principais rodovias no Estado. Os sinais que temos do início do estudo que estamos fazendo na rodovia que liga o oeste ao Porto Catarinense são desalentadoras. Não está havendo investimento, a conservação é péssima. Nós temos no oeste catarinense, Prisco, um patrimônio que não só de Santa Catarina, é um patrimônio do Brasil, a nossa agroindústria. E nós temos que cuidar da agroindústria, porque Santa Catarina corre o risco de perder a sua agroindústria para outras regiões mais próximas dos centros produtores de matérias-primas e de insumos. No centro-oeste, por exemplo. O centro-oeste brasileiro. Então, temos que duplicar imediatamente a rodovia que liga o oeste aos portos e, ao mesmo tempo, tratar da ferrovia. Mas como nós sabemos que é um projeto que leva 10 anos, 12 anos, nós não podemos descuidar da manutenção, conservação e duplicação das rodovias federais. O presidente falou ali que não pode ser só a cadeia produtiva punida com o pacote fiscal. O governo precisaria cortar na própria carne, reduzir cargos comissionados, reduzir ministérios, dar uma enxugada na máquina, né, presidente? O governo tem que dar uma demonstração de que ele também está fazendo a sua parte e não jogar, como está acontecendo, toda a carga sobre o setor privado e sobre o contribuinte. Sobre a sociedade. Sobre a sociedade. Quem acaba pagando essa conta, que será pesada, é o contribuinte. Nós temos algumas questões que têm que ser enfrentadas, porque o governo, o pacote de ajustes, que implica aumento de energia elétrica, aumento nos combustíveis, aumento da carga tributária, eles têm um peso significativo. E quanto mais, Prisco, eles demoram a entrar em vigor, maior será o custo para a sociedade. Então é preciso haver urgência na aprovação dessas medidas. Elas têm que ser discutidas. Uma delas, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, ela não pode ser aprovada da forma como o governo encaminhou. Nós corremos o risco de, a partir do segundo semestre, termos um nível de desemprego muito elevado. Então nós precisamos cuidar dessas conquistas que o Brasil já conseguiu, de um nível muito bom, de nível de emprego muito bom. E a questão da terceirização, a questão da desoneração da folha tem que ser tratados com cuidado. A gastança na última década foi excessiva, né, presidente? E sobretudo, Prisco, no último ano. No último ano o governo de fato perdeu o controle das suas contas e nós estamos pagando o custo desse desajuste, que é um custo bastante alto. O ministro Joaquim Levy programou uma viagem a Santa Catarina no próximo sábado, dia 16, e a ideia é que tenha um contato também com os empresários catarinenses. Qual a expectativa para esse encontro? Nós temos uma expectativa de que possamos sensibilizar o ministro para este outro lado, para esta outra face das medidas que o governo está tomando, que é a necessidade de implementarmos um programa que restaure a confiança na economia. O empresário, de uma maneira geral, a expectativa do empresário é muito baixo, o nível de confiança na nossa economia é baixo. Nós temos que restaurar a credibilidade, porque isso anima o empresário a voltar a investir. E são essas questões. Nós temos que desonerar as exportações, o Reintegra precisa ser mantido, nós temos que manter a desoneração, mesmo que haja um programa gradual nesse sentido. Nós temos que aprovar o contrato de terceirização. São todas medidas que, sem dúvida, serão positivas
para a volta ao crescimento da economia brasileira. Até porque o efeito psicológico exerce influência, inclusive, na economia, né, presidente? A expectativa é que comanda a economia. Se nós conseguirmos, com essas medidas e ao lado delas, algumas medidas importantes, como a retomada dos investimentos em obras de infraestrutura, certamente, muito rapidamente nós voltaremos o empresário voltará a ter confiança e a economia crescerá. Para fechar, então tem otimismo na recuperação do país. Eu digo o seguinte, Prisco, quando olho Santa Catarina, o setor industrial, o setor produtivo catarinense, nós temos que ficar animados, porque o nosso industrial, o nosso empresário, ele é um empresário que acredita, que investe. Agora mesmo, Prisco, nós estamos terminando alguns estudos sobre o que aconteceu nos investimentos no ano passado. O empresário realizou o que planejou que ia investir e está apontando que há condições de voltar a investir desde que hajam condições mínimas institucionais. Nós não podemos esquecer que o próprio componente político é importante. Nós estamos vivendo hoje uma situação de incerteza muito grande e por isso é importante que o país volte à normalidade institucional, que a economia voltará a crescer. Presidente, muito grato pela entrevista. Agradeço muito pelo espaço e estamos sempre à disposição. Satisfação.